Oração a toda hora. Momento devocional. Pai nosso que está no céu, glorificado seja seu santo nome. É muito maravilhoso, Senhor, poder estar na tua presença mais uma vez, por sua bondade e a sua misericórdia. Uma vez que o Senhor é Deus soberano, Deus de Israel, o grande eu sou, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Meu Deus, muito obrigado. Estamos em mais um Natal, Senhor. Hoje, dia 24, véspera, Senhor, da comemoração do nascimento do teu filho em todo o mundo. Apesar, Senhor, de que os propósitos foram outros, e eles sempre tentaram, Senhor, burlar, mostrar, Senhor, que podem fazer do nome do teu filho nada, meu Pai, mas nunca vão conseguir. O Senhor supera todas as coisas, o Senhor é majestoso, glorioso, e ainda que a gente não possa, Senhor, estar comemorando o nascimento do teu filho da forma como o mundo comemora, mas nós somos, Senhor, responsáveis por anunciar ao mundo a verdade da tua palavra, o nascimento do teu filho e da restauração de nossas vidas, Senhor, como Jesus fez para alcançar as nossas vidas. E eu quero te agradecer, Senhor, que cada vida seja alcançada, cada vida seja abençoada, cada vida seja tocada, cada família seja, Senhor, atenciosamente abençoado pelos teus milagres e as tuas maravilhas. Recebe minha adoração e minha gratidão, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal, Natal do mundo lá fora, do mundo que só vê em Cristo a possibilidade de recurso, de ganhar, e mesmo no dia que se comemora o seu nascimento, ou o nascimento do Filho de Deus, muitos usam isso para o paganismo, para a adoração e idolatria de ídolos e manifestação de forma errônea acerca do verdadeiro valor do nascimento do Filho de Deus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso tema de hoje, como foi o nascimento de Jesus Cristo, mencionado no Novo Testamento. Nosso subtema, o nascimento de Jesus, é marcado pelo anúncio a Maria, pelo anjo Gabriel, o censo romano que leva José e Maria a Belém, o parto humilde numa manjedoura por falta de lugar, o anúncio da visita dos pastores que louvavam a Deus e a apresentação de Jesus no templo, destacando uma humildade e a alegria universal do Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso texto de ouro diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Jesus, de Emanuel, e traduzido a Deus conosco. Mateus 1, 23. E deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o num pano, e deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, verso 7. O versículo 11 do capítulo 2 também diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bendito é o nosso Deus. Muito bem, nossas verdades inquestionadas, assim, tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, regozijaram-se com muita alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram,
e, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas como incenso e mirra. E sendo, pois, por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por meio de outro caminho. Mateus capítulo 2, verso 2 a 12. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 9 a 12. Também João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito é o Senhor nosso Deus. Nosso destaque diz: olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha aí que coisa tremenda, né? E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que, por meio de tudo, se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, pôs-se por sobre ele o nome Jesus. Mateus capítulo 18, capítulo 1, verso 18 a 25. É bom destacar que esse texto diz assim: e José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu sua mulher, ou seja, Maria, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. É bom a gente frisar essa expressão, até que deu à luz. Ele não tocou em Maria até o dia em que ela diz assim: e não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-se por nome Jesus. Ou seja, José não procurou Maria para ser sua esposa com toda a legitimidade até o dia em que ela deu à luz a Jesus. Depois disso, eles conviveram normalmente, e é por isso que tem Tiago, tem Judas, né? E tem outros irmãos de Jesus Cristo. Homem, Jesus homem. A leitura bíblica do assunto: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho. O primogênito envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela estalagem, naquela mesma comarca, melhor, pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: e achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E todos que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Lucas capítulo 2,
versos 6 a 14, versículo 16, versículo 18 a 19. Bendito seja o nome do Senhor. O propósito do nascimento de Jesus. Na central da fé cristã foi trazer a salvação à humanidade. Cumprir as promessas do Antigo Testamento como Messias e Salvador para nos reconciliar com Deus, perdoar os pecados dos homens e estabelecer o reino de Deus, de amor, justiça e paz, e nos mostrar o caminho para a vida eterna, agindo como um novo Adão, para restaurar que foi perdido por meio do primeiro Adão. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. No relato de Lucas, diz assim, que o anúncio a Maria aconteceu no capítulo 1, verso 26 a 38. O anjo Gabriel aparece a Maria em Nazaré, dizendo que ela receberia e daria luz a Jesus, o Filho de Deus, cujo reino não teria fim. No censo e a viagem a Belém, está escrito em Lucas capítulo 2, verso 1 a 7. Acontece um decreto do imperador Augusto e exige que todos se registrem em sua cidade de origem. José da casa de Davi viaja para Nazaré, para Belém, com Maria, que está grávida, porque não haver lugar na hospedaria, Jesus nasce em um estábulo, ou seja, deitado dentro de uma manjedoura. Aconteceu os anúncios aos pastores em Lucas capítulo 2, verso 8 a 20. Anjos aparecem aos pastores que cuidavam seu rebanho, anunciando o nascimento do Salvador, Cristo Senhor, e lhes dando o sinal, um bebê envolto em panos numa manjedoura. Esse hóspede celestial louva a Deus. Glória a Deus na altura, paz na terra e boa vontade para com os homens. Visita dos pastores. Os pastores vão apressadamente a Belém encontrar Maria, José e o menino e espalham a notícia. Maria, por sua vez, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. A apresentação do templo, Lucas capítulo 2, versos 22 e 38. Após os 8 dias, o menino é circuncidado e recebe o nome de Jesus, cumprindo a lei de Moisés. José e Maria o levam a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e oferecer sacrifícios, encontrando Simeão e Ana, que profetizaram sobre o bebê. A ênfase de Lucas, o Evangelho de Lucas, enfatiza a humildade do nascimento, estando numa manjedoura e tendo que ser visitado por pastores, pessoas humildes. A alegria universal anunciada a todos os povos e a importância dos pobres e marginalizados, pois são os primeiros a receber a boa notícia. Veja, são os primeiros, não é que não são os primeiros a receber a notícia. É muito bonito como Deus, ele não se preocupa fazer alarido e manifestar para que toda a cidade, o centro de toda a existência daquela época pudesse saber que Jesus ia nascer. Não. Deus, ele leva Jesus como menino, como criança, a estar num estado de tremenda humildade, ou seja, não tinha parecer nem formosura, como dizia Isaías. Apesar de todas essas coisas, Deus não deixou de cumprir seu propósito de guardar a criança, de evitar a morte, de evitar, através de José, quando levou o menino para o Egito, de evitar que essa criança viesse ser atingida pelos homens, já que a gente vai perceber mais tarde que Jesus termina sendo morto justamente
porque os homens tiveram inveja. Assim como houve a inveja de Herodes, desejando matar a criança porque invejava dela ser chamada desde de bebê pelos magos do Oriente como o filho do Deus vivo. Veja só que coisa maravilhosa, né? Muito bem, os propósitos principais. Para Jesus vir ao mundo, ele veio por causa da nossa salvação. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, libertando as pessoas da condenação do pecado e oferecendo a vida eterna. Também ele veio para a nossa redenção. Ao encarnar, Jesus tornou-se segundo Adão, desfazendo o mal, o dano do pecado. E como segundo Adão, ele veio destruindo a maldição causada pela desobediência nos primeiros 300, ou melhor, do primeiro trazendo redenção e um novo começo para a humanidade. Houve o cumprimento das profecias, seu nascimento foi a realização de escrituras e cumprimento das promessas ao Redentor, o Messias prometido. Isso aqui está lá em Isaías capítulo 9, está em Isaías 53, está um monte de coisas que antes que acontecesse já estava anunciado que Jesus viria. O propósito também foi trazer reconciliação entre o homem e Deus, que vivia na inimizade. Ele é a ponte entre Deus e os homens, permitindo o relacionamento direto e amoroso com o Pai, revelação do reino de Deus, e anunciou uma nova mensagem de paz, justiça e alegria, um reino espiritual que é eterno. Esse era o reino de Jesus. Exemplo de amor e humanidade. Nasceu em humilde em uma manjedoura. Não havia um palácio, mas ensinando como um verdadeiro serviçal, mais um serviçal do amor e deixando um exemplo de vida e compaixão. Bendito seja o nome do Senhor. O nome Jesus, que quer dizer Yeshua, significa Deus é salvação. O Senhor Deus salva, refletindo diretamente sua missão e seu papel principal de servir a Deus com o Pai, com excelência, glorificando o nome do Senhor. O Senhor que salva, nós precisamos desse Senhor que nos salva, que opera grandemente e que nós queremos sempre ver Jesus sendo glorificado. Em essência, Jesus nasceu para ser o Salvador, o Rei, o mediador entre o exemplo perfeito, cumprindo o plano de Deus para a salvação da humanidade e oferecendo a esperança de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Bendito seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos mais uma vez diante de Ti para Te adorar e Te glorificar. É majestoso estar na Tua presença, é glorioso poder desfrutar de Sua bondade e de Sua misericórdia. Senhor, triunfa sobre nós, abençoa cada vida, Senhor, que participa desta oração, que recebe a Tua graça, que recebe o Teu perdão, que o Senhor está acima de todas as coisas. Recebe nossa adoração, Pai. Abençoa cada vida com força, com autoridade, com governo. Faz cair por terra todo o poder do mal, destruindo as barreiras, quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo, como diz a tua palavra, seja protegendo teu servo, tua serva, a pessoa que está clamando, este amigo, esta amiga, esta pessoa preciosa diante de ti, Senhor. Envergonhados sejam os nossos adversários, mas o Senhor seja glorificado. Abençoa cada vida, fortalece seu coração, age na sua alma, na sua família, age na sua existência, opera grandemente, Jesus, grandemente
na vida de cada um de nós. Assim, nós te pedimos, nós te agradecemos, te pedimos direção, graça salvadora, te pedimos redenção, Senhor. Senhor, cada dia nos ensina a viver de acordo com tua vontade. Abençoa meus irmãos, amigos, pessoas que estão necessitadas, carentes, onde está chegando esta oração. Chegue à tua presença, teu milagre, chegue o quanto tu és maravilhoso. Assim recebe nossa adoração e nossa gratidão. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, porque mais poderoso é o Senhor para todo sempre. O grande eu sou, El Shaddai, o Redentor eterno, aquele que faz coisas tremendas e terríveis. Em ti está nossa esperança, Senhor. Então abençoa o pobre, necessitado, o aflito, o carente. Resgata vidas, Senhor, que estão precisando de força, de salvação e de cura divina nesta hora. Quero te clamar, Senhor, com toda a força do meu coração, pelo meu país, pela minha nação, pelos estados, pelos municípios, pelas cidades, Senhor, lugares tão longínquos desta vida, Senhor, que cada pessoa seja alcançada, que cada pessoa seja abençoada, que cada pessoa seja tocada e haja salvação gloriosa, porque o Senhor é poderoso para desfazer todas as obras do adversário. Continua conosco, operando grandemente, é o que nós te pedimos, Pai, e já te adoramos. Em nome de Jesus, o Nazareno, bendito é o Senhor.